O acadêmico está chocado, já que então todas as histórias contadas sobre o valente fim dela na batalha não eram reais. Disseram que ela teve um duelo até a morte contra o Jung. Isso deixa Xion igualmente confusa, já que tudo que ela se lembra é do Jung entregar uma fruta de aparência deliciosa, que ela devorou sem pensar. Ela não tinha ideia de que era o dragão amargo. O acadêmico fica em choque ao perceber que ela come tudo que dão a ela, sem suspeitar de nada. Ele cai acabado no chão ao ter toda a ilusão que ele tinha na Xion quebrada. Xion acha melhor mudar de assunto e pergunta como ele acha que a concubina Xion conseguiu o dragão amargo em primeiro lugar. O acadêmico diz não saber, mas parece claro que a concubina consumiu o dragão amargo ao mesmo tempo que a Xion. Provavelmente, esse foi o motivo para Xion entrar nesse corpo. Com ambos os recipientes mortais à beira da morte ao mesmo tempo, é possível que a alma da Xion tenha se perdido ao retornar a esse reino e encontrou seu caminho no corpo da concubina. Xion chega bem perto dele e pergunta se ele tem certeza disso. Se tremendo de medo, o acadêmico diz que está apenas especulando e o capitão irá saber melhor do que ele. Balançando as mãos freneticamente, Xion pergunta onde o lunático está afinal, já que ela tem algo para resolver com ele. O acadêmico diz ter medo de que o lunático seja um homem ocupado com vários negócios para resolver com várias almas infelizes. E então se despede da Xion. Assim, ele vai embora, deixando a Xion irritada para trás. Na manhã seguinte, todas as concubinas estão andando ao ar livre, em meio às folhas de outono. Elas estão empolgadas, pois uma excursão para observar as folhas foi uma ótima ideia da imperatriz. A imperatriz diz que o ar fresco faz ela se sentir bem. A concubina morena pergunta a Xion se ela prefere as folhas do outono tonalizadas de vermelho ou dourado. Xion responde que, obviamente, de vermelho sangue. Isso deixa ela positivamente sedenta pela coisa de verdade. Ela pensa que certamente foi uma bênção inesperada ganhar posse do sangue do lendário demônio da calamidade. Mas tem muitas coisas que a impedem de beber na prática. Primeiro, tem o general investigativo, que já suspeitou da verdadeira identidade dela uma vez. Ele até ameaçou, dizendo que ia observar cada posição que ela tomasse. Xion tinha pouco ki para se expor na época, mas beber a poção com certeza aumentará o ki dela de maneira exponencial. Depois tem o bolinho. Quando ele caiu, saiu rolando. No entanto, aterrissou com a habilidade de um gato. Ele não admitiria isso, mas Xion imagina que ele tenha tido algum treinamento em artes marciais. Preocupada, a concubina morena pergunta o que está incomodando a Xion. Xion responde que tem uma coisa que a preocupa e comenta que deve ser maravilhoso viver sem nunca incomodar as pequenas células cinzentas da mente. A concubina fica surpresa, sem saber como a Xion sabe o que dizem sobre ela. Ela manda a Xion não ligar para isso, já que ela acha que seria mais feliz viver sem pensamentos, com a cabeça vazia. Ela disse tudo isso para tentar animar a Xion, mas ela apenas ficou confusa. Por fim, elas chegam até uma cachoeira. A imperatriz diz que lá seria um belo lugar para uma pausa, e uma concubina mais puxa-saco diz ter encontrado o lugar perfeito para ela se sentar, que é basicamente uma pedra coberta por folhas de outono. A imperatriz diz estar bem, e que se alguém deveria sentar, seria a concubina de cabelo roxo. Agora que ela está grávida, deveria cuidar melhor de si mesma. A concubina agradece, se sentando. Mas logo percebemos que a pedra não é uma pedra. A concubina grita aterrorizada, chamando a atenção de todas as outras. Em um instante, todas as concubinas já se aproximaram da concubina de cabelo roxo, que agora está caída no chão, ao lado do corpo morto. As concubinas não parecem notar do corpo, já que estão preocupadas com a concubina, querendo chamar um médico. Mas Xion percebeu e está confusa, tentando entender se a concubina realmente estava sentada em cima de um cadáver. De repente, a concubina sente fortes dores no estômago.
Xion percebeu que a concubina está cheirando a sangue. Então, quando o médico chegar, será tarde demais. Não há nada a se fazer além disso. Xion rapidamente pega a concubina no colo, com extrema facilidade. Ela pergunta qual é o caminho para o salão de medicina. E, de repente, a concubina está vendo ela como um príncipe encantado. Em um piscar de olhos, Xion está correndo igual um foguete, com a menina em seus braços. À noite, todos estão ao redor da cama da concubina de cabelo roxo, que chora incontrolavelmente. A imperatriz viúva pergunta se já é tarde demais, e tudo que o médico pode fazer é baixar a cabeça e pedir desculpas, pois a gravidez da concubina ainda não tinha entrado em uma fase estável. Ele deveria ter insistido para ela ter mais cautela após os infelizes traumas que ela experienciou ultimamente. Desolada e revoltada, a concubina pergunta se ele está acusando ela de ser descuidada. O médico nega de forma desesperada, e a imperatriz viúva vai até ela secar suas lágrimas, enquanto pede para ela cuidar da saúde primeiro. Ela entende muito bem a agonia da concubina, mas essas explosões de raiva podem apenas piorar a situação dela. A concubina então começa a culpar a imperatriz por ter feito ela sentar em um cadáver em decomposição. Segundo ela, isso é tudo obra da imperatriz. A imperatriz viúva se vira para a imperatriz, indagando o que a concubina quis dizer com isso. Desesperada, a imperatriz diz não saber. Ela apenas ofereceu uma aceita à concubina para salvá-la do esforço. Não havia mais nada. A concubina bajuladora se manifesta, falando que o que a imperatriz diz é verdade, já que a concubina de cabelo roxo apenas sentou em uma pilha de folhas sem nada suspeito. Não tinha qualquer sinal de algo tão nefasto como o cadáver de baixo. A concubina de cabelo roxo diz que está parecendo que a bajuladora está querendo desviar a culpa de si mesma. Afinal, foi ela quem sugeriu o lugar para a imperatriz em primeiro lugar. O imperador diz que já é o suficiente. Ele encontrará e punirá o culpado por trás do cadáver, assim como a pessoa que enviou o grampo de cabelo com sangue. Ela tem a palavra dele. Ele espera que se ofereça um pouco de consolo. A concubina parece ficar emocionada. O médico expulsa todos, dizendo que a concubina precisa de descanso. Assim todos saem. Mas Xion dá uma última olhada para trás. De repente, a concubina chama por ela, pedindo para Xion fazer companhia por um tempo. Mas depois ela reformula e pede que a Xion fique até ela adormecer. Ela continua pedindo com esses olhinhos brilhantes e chorosos, e as bochechas levemente coradas, como se fosse um cachorrinho com medo de ficar sozinho. Acho que ela definitivamente se apaixonou pela Xion, que está completamente confusa, querendo saber por que ela. A concubina explica que na hora da necessidade, quando tudo parecia perdido para ela, somente a Xion estava lá para abraçá-la com gentileza e calor. Toda chorosa, ela diz que não existe outra alma no palácio em quem ela possa confiar. Xion está suando frio. Gentileza e calor? Se é assim que ela chama ser carregado como um saco de batatas... A imperatriz viúva diz que isso é muito gentil da parte da Xion. Então ela vai permitir que elas duas façam companhia uma à outra durante a noite. Xion só pode se perguntar em pensamento se ela tem alguma escolha nessa questão. Segurando a mão da Xion, a concubina fala que a companhia dela fará maravilhas em sua hora mais desesperada. Com os olhinhos brilhando, a concubina pede a ajuda da Xion, dizendo que ela é sua única esperança. Xion continua soando frio, sem entender nada. Mais tarde, Xion está indo embora acabada. Foi um dia estranho em que uma concubina do palácio implorou para ser confortada pela arquivilã Xion. Ela se pergunta no que o mundo está se tornando. De repente, alguém a chama e vemos ser o Bolinho. Rapidamente, Xion vai até ele, enquanto questiona o que ele está fazendo ali. O imperador diz que deveria perguntar a mesma coisa a ela. Ele tem certeza que ela ficou tão chocada com o cadáver quanto os outros hoje cedo. Xion se pergunta se ele a vê como uma delicada dama nobre que desmaia de choque ao ver um cadáver. Pois ele não sabe que é ela quem choca e faz os corpos. Ela é o próprio perigo. Mas ela acha que isso não é maneira de dar más notícias.
Xion então explica que estava muito ocupada cuidando de uma nobre senhora para notar o corpo. Segurando o rosto dela, ele diz que isso certamente é um alívio. Depois, a envolvendo em um abraço, ele diz que ela não sabe o quanto ele se preocupa com ela. Mas Xion está se perguntando se é normal alguém se sentir confortável após ver a morte de perto pela primeira vez. Se alguém deveria ser digno de consolação, com certeza deveria ser aquele que morreu. Bolinho informa que a mãe dele falou muito bem dela. Foi graças às rápidas ações da Xion que a concubina de cabelo roxo foi visitada a tempo pelo médico. Xion diz que então valeu a pena, e Bolinho concorda. A Imperatriz Viúva e ele consideram a coragem dela digna de uma recompensa. Então ele pergunta se ela teria algum pedido. Ele imagina que a saúde dela pode estar sob tensão devido aos últimos acontecimentos indesejáveis. Então ele pergunta se ela gostaria do melhor remédio do palácio. Xion se pergunta por que ela iria querer algo assim quando ela já tem o divino remédio nas mãos. Mas de repente ela se lembra de algo que precisa. Então ela pede a permissão dele para começar a treinar artes marciais. O imperador questiona confuso se artes marciais, e Xion balança a cabeça confirmando. Pensativo, Bolinho diz que a menos que ela tenha sido um mestre em sua vida passada, ela precisará de um professor. Xion se empolga, dizendo que isso seria perfeito. Bolinho está mais certo do que imagina. E quando ela começar o treinamento, ele também poderia conceder o remédio que ele ofereceu. Tudo o que ela tem que fazer é misturar com o sangue do demônio da calamidade que o acadêmico deu para benefícios incontáveis. Isso é ciência! Bolinho então indaga por que ela escolheu artes marciais de todas as coisas. Suando, Xion explica que tem sido tempos bastante perigosos no palácio interno. E depois das suas próprias provações, ela chegou à conclusão de que há muito que ela possa fazer para garantir sua própria segurança. Bolinho diz que essa é uma conclusão razoável. Mas quanto ao instrutor dela, ele precisará de algum tempo para encontrar um candidato adequado. Só que ele tem outra recompensa pelo valente serviço dela. Os olhos da Xion brilham ao saber disso. Ela diz que ele é muito generoso. O imperador fica todo convencido, dizendo que, separado do desejo da Imperatriz Viúva de conceder um presente, ele criava sua própria moeda de apreciação. Entusiasmada, Xion pergunta o que poderia ser. Dinheiro? Bolos de arroz? Então o imperador informa, empolgado, que decidiu conceder um nome honorífico a ela. E a melhor parte é que ela pode até escolher se quiser. Mas Xion está completamente confusa. Vendo a reação dela, Bolinho ri, pois parece que ela ficou sem palavras com uma alta honra. Isso agrada ela tanto assim? Xion não está dizendo que é ruim, mas definitivamente poderia ser melhor. Em casa, suas empregadas estão empolgadas, pois Xion recebeu o nome honorífico muito cedo. E não só isso, como ela também pode escolher seu próprio nome. Não há honra maior do que isso. Só que Xion não está compartilhando dessa empolgação. Claramente tem algo que ela está perdendo. Princesa consorte, nobre concubina, nobre dama. Não é como se a posição dela estivesse mudando, apenas o sobrenome. Xion pergunta se isso é realmente algo para causar tanto alvoroço. Suas empregadas dizem que sim, já que jamais houve outra concubina que tivesse permissão de escolher seu próprio nome honorífico. E sem dúvidas, em breve Xion terá uma promoção de classificação. As empregadas perguntam se ela tem algo em mente para o novo nome. Xion diz gostar bastante do som de Yong, que significa dragão. Ela pensa que não há nada como dragões para comandar medo e respeito. Mas suas empregadas detestam a ideia. Primeiro, que isso significa um desafio descarado contra a Imperatriz. Seria como se a Xion estivesse dizendo que está correndo atrás do trono dela. Além disso, o dragão é um símbolo da casa imperial e não deve ser usado de forma leviana. A cabeça da Xion chega a doer, e ela pensa que é melhor ficar fora do território da Imperatriz. Mas ela não entende por que todo esse problema por causa de um único símbolo. Ela então fica pensativa,
se perguntando como ela deveria se chamar. Outra pessoa que também está pensando é o imperador. Ele chama o cara que spawna e pede que ele suponha que alguém seja um artista marcial treinado e com orgulho de suas próprias proezas. Ele acha que essa pessoa estaria tão ansiosa para contratar um mestre para treinar? O cara que spawna diz duvidar muito disso. O imperador concorda. Então ele só pode supor que a artista marcial Xion e o precioso omelete dele não são a mesma pessoa. O cara que spawna diz imaginar que sim. Caso contrário, não haveria melhor maneira dela atrair suspeitas do que pedir a permissão do imperador para treinar. O imperador concorda. Mas considerando que ela era atenta o suficiente para perceber que ele tropeçou e caiu deliberadamente como um teste, não há dúvidas de que há mais na Xion do que parece. Ele então chega à conclusão de que talvez ela fosse um aspirante a estudante de artes marciais antes que a reviravolta do destino a trouxesse para o palácio. Talvez ela fosse alguém que praticava somente técnicas de passos leves. Mas o cara que spawna está simplesmente confuso com as teorias do bolinho. O imperador então pigarreia e, mudando de assunto, diz que quando seu pequeno omelete retornar, ele irá perguntar qual nome ela escolheu para seu título honorífico. Mas então é anunciado que a imperatriz pede uma audiência. O imperador suspira. Parece que a imperatriz já foi informada da recompensa da Xion. A palavra viaja mais rápido do que qualquer artista marcial ali. Ele se remete só de pensar na represária que a imperatriz está tramando. É anunciado que a Xion chegou. O imperador manda ela entrar. Quando ela entra, se depara com o imperador e a imperatriz ali. Xion faz sua reverência, enquanto se pergunta se é certo mencionar sua recompensa na presença da imperatriz. A imperatriz comenta que a Xion parece particularmente rosada hoje. Na verdade, a beleza dela parece estar ficando cada vez mais prodigiosa. Não é de se admirar que o imperador esteja tão apaixonado por ela. O imperador corta essa conversa, perguntando se a Xion tem alguma ideia sobre o nome honorífico. Xion fica animado ao perceber que, pelo visto, a imperatriz também sabia da recompensa dela. Com o papel em mãos, Xion responde que sim. Ela escolheu o símbolo perfeito para refletir quem ela é. A imperatriz diz ter certeza que sim, dado quão confiante a Xion parece. Ela confessa que a Xion a deixou bastante curiosa. Afinal, essa é uma honra sem precedentes para um concubino do palácio interno. O imperador pega o papel, e a imperatriz comenta confiar que a Xion escolheu com sabedoria. O imperador então começa a ler o papel. E o nome escolhido foi... Que rufem os tambores! Uma variação do nome Xion, que significa fazer o que quiser. A imperatriz comenta que esse é um sentimento em comum para escolher como nome honorífico. Certamente é impossível ler a Xion. A imperatriz precisa admitir que o nome combina com a Xion. O imperador pergunta se ela tem certeza que esse símbolo serve. Existe uma infinidade de outros com significados auspiciosos para escolher. Xion pensa que ela considerou escolher um símbolo do nome original dela, de Mestre do Murim. Mas isso tem um tom bem desagradável e não parecia com ela. E depois de toda essa reflexão, ela desconsiderou usar o nome original dela. Então ela diz que é isso mesmo, e ela ficará honrada com isso. Depois que a Xion foi embora, o imperador diz imaginar que a imperatriz está decepcionada, já que não encontrou motivo para culpar a Xion como pretendia. A imperatriz quase engasga com o chá que estava tomando. Ela diz que apenas teria lembrado a Xion do seu lugar caso ela tivesse pedido um nome maior do que o adequado à posição dela. O imperador comenta que a Xion é certamente carinhosa e vem de uma boa família. Só que ele ainda não pode deduzir porque a imperatriz seria tão cuidadosa como uma simples dama nobre. Batendo a xícara na mesa, a imperatriz diz imaginar que ele saiba a resposta melhor do que ninguém. Além disso, ela duvida muito que a Xion continue sendo a nobre dama por muito tempo. A imperatriz manda ele ter em mente que a Xion é irmã não de um, mas de 2 lobos do palácio interno. Sem mencionar que é filha de uma velha cobra ambiciosa. Ele deve entender isso como um aviso. Então a imperatriz vai embora. O imperador pergunta para o eunuco se ele conhece algum candidato adequado para servir como instrutor de artes marciais da Xion.
O eunuco diz perceber que esse assunto está incomodando o imperador. Então ele diz voluntariar o cara que spawna. O cara que spawna diz achar que suas habilidades não são adequadas à tutela. O imperador então sugere que ele mesmo poderia ensinar ela. Ele já imagina como isso seria divertido, pois assim ele poderia aproveitar ainda mais o tempo com seu pequeno omelete. O eunuco recusa a ideia, já que a proeza marcial do imperador é a carta escondida deles e a linha final de defesa para garantir a segurança do imperador. Não é algo que deveria ser revelado para fins tão triviais. O imperador acaba concordando sem graça e pergunta quem mais ele teria em mente. O eunuco diz que, embora Xion seja feroz como concubina, ele ousa dizer que é improvável que ela precise de artes marciais na prática. Ele então sugere que ela aprenda um estilo seguro e ortodoxo, um estilo cujo charme, no entanto, impressionaria os não treinados. O cara que spawna então se lembra do parente da concubina Morena, que é um artista marcial reconhecido no reino. O eunuco também gosta da ideia. Ele só espera que esse parente seja tão discreto e confiável quanto a própria concubina. Bolinho questiona se eles estão se referindo ao Jung. Ele ouviu dizer que o Jung chegou ao ponto de fingir um romance com a mestra Xion apenas para atraí-la por causa das seitas virtuosas. O eunuco diz que dificilmente prevê algum problema, já que o rumor do incidente ocorreu algum tempo após a entrada de Xion no palácio interno. O imperador então percebe que provavelmente tinha pouco a ver com seu pequeno omelete. Porém, ainda há uma última questão, de grande importância. Jung é mais bonito que o imperador? Enquanto isso, a empregada está arrumando o cabelo da Xion, que pergunta se tem algum motivo para sua empregada estar trançando seu cabelo essa noite, já que vai apenas se desfazer durante o sono dela. A empregada responde que está com a sensação de que o imperador vai visitar a Xion hoje, então ela fará as tranças mais lindas de todo o palácio. Xion diz que, na verdade, a imperatriz tinha ele todo para ela da última vez que ela viu. Xion não consegue imaginar que ele vai abandonar a imperatriz por ela. Mas no mesmo instante, o eunuco entra informando que o imperador resolveu agraciar ela com sua presença. A empregada se gaba de ter um sexto sentido sobre essas coisas. O imperador então entra e tira a máscara. Ele pergunta se ele chegou em um momento ruim. Xion responde que não é nada. Ela estava apenas se perguntando se sua empregada é uma xamã ou simplesmente sem vergonha. O imperador fica confuso. Então Xion explica que sua empregada afirmou ter sentido a chegada dele através de uma clara evidência. E por isso estava trançando o cabelo dela até ele aparecer. O imperador diz que então ele vai terminar o bom trabalho dela em seu nome. Xion pergunta se ele tem certeza e se sabe o que está fazendo. Bolinho diz que sua querida irmã não reclamava de seu trabalho. Assim, ele começa a trançar com um sorriso nos lábios. Xion continua sendo o mesmo omelete, mesmo quando ele escolheu honrá-la com um novo nome. Ele questiona se quando ela escolheu Xion para ser o nome honorífico, foi com medo do olhar da imperatriz. Xion fica confusa, sem entender por que deveria temer a imperatriz. Bolinho explica que a imperatriz tinha intenção de encontrar qualquer motivo para criticar a Xion. Ele achou que ela já estivesse ciente disso. Por isso escolheu propositalmente um nome peculiar que soa igual ao nome dela, para evitar a ira da imperatriz. Xion percebe que então é por isso que a imperatriz estava ao lado do Bolinho antes. Bolinho diz que, se esse for o caso, ela poderia dizer a ele o nome honorífico que ela realmente deseja. Bolinho pode apenas dizer que escolheu renomeá-la usando sua autoridade real, dado que ela escolheu um símbolo muito estranho para si, em primeiro lugar. Xion diz que a imperatriz não teve nada a ver com isso. Ela simplesmente gosta do nome Xion e do significado dele. Bolinho apenas sorri com a resposta. Beijando o topo da cabeça dela, ele diz gostar também. Xion pergunta o que foi isso. E Bolinho apenas dá uma risadinha. Depois, ele muda de assunto, dizendo que, mais importante do que isso, ele tem alguns pensamentos sobre a questão do instrutor de artes marciais. Xion pergunta quem seria. E Bolinho diz que consultou vários dos seus conselheiros mais próximos. Xion pensa que ele pode indicar quem ele quiser, e ninguém vai superá-la. Até ele perguntar o que ela acha do Jung.
Xion pode conhecê-lo como primo da concubina morena. Xion se pergunta se o bolinho quer que ela treine com seu assassino. A resposta é um grande e alto não. Ela simplesmente recusa. Ela preferiria morrer de novo.